As coisas se tornam urgentes porque elas eram importantes. Não tem nada urgente. As coisas não nascem urgentes. As coisas são importantes e por conta da gente não fazer, elas viram urgente. Isso é velho. Isso é Tríade do Tempo. Isso é Christian Barbosa. Isso aí é o livro que ele publicou estourado. Lembra da Tríade do Tempo lá, só de 2006, a editora Sextante. Mas olha só, o Christian, grande amigo, parceiraço, ele escreveu, cara. Então a tríade do tempo é urgente, importante e circunstancial. Tudo aquilo que era importante ou é importante, mas virou urgente, é porque teve interferência das circunstâncias. Uma reunião, uma ligação, um bate-papo, uma festa e assim por diante. A circunstância vai te pegando, aí você perde a objetividade das coisas. Então a primeira coisa que está tirando o foco e a concentração das pessoas é um grande problema na sociedade, com as pessoas. Mais ou menos entre 25 até uns 50 anos, que é a dificuldade em falar não. Eu gosto muito de dizer que existem 3 palavras dificílimas de falar, né? A primeira palavra difícil de falar é inconstitucionalissimamente. A segunda palavra difícil de falar é esternocleidomastoide. Para quem não sabe o que é o esternocleidomastoide, é o músculo do pescoço que mexe a cabeça de um lado para o outro. E a terceira palavra dificílima de falar é não. E toda vez que a gente fala sim para uma coisa querendo dizer não, a gente desconcentra. Perde o foco. Até um tempo atrás, eu tinha bastante dificuldade em falar não. Você que está me vendo, está me ouvindo, acho que eu vou fazer uma aposta aqui. Grande parte, mas da maioria tem essa dificuldade. E aí você vai falar, putz, eu tenho. Eu quero falar não, cara. Mas eu digo sim. Sabe quando você tá lá trabalhando, sei lá, você tá no computador digitando, você tá digitando. Aí o cara abre a sala e fala, tá ocupado? Ou tá ocupada? É tipo, você tem a vontade de falar assim, cara, você é só ver. Não tá enxergando, tá cego, não tá vendo, não tá vendo. Mas você não diz isso, você fala, não tô não. Mas se você tá ocupada. Mas você tá ocupado. E a pessoa pergunta, tá ocupada? Ao invés de você falar, sim, eu estou ocupada, você fala, não, eu não tô. E aí ela continua, tem 5 minutinhos? E você tá numa baita de uma tarefa, numa baita de uma estratégia que você definiu e você sabe que não vai ser 5 minutos. Aí você fala, tenho. Mas a tua vontade é dizer, cara, eu não tenho e eu estou ocupado, eu estou ocupada. Então por que cargas d'água a gente quer falar não, mas a gente fala sim? Porque a gente tem medo da rejeição das pessoas. A gente acredita que o dizer não vai machucar as pessoas. A gente acredita que dizer não vai fechar a porta com as pessoas. Existem outras formas também de você falar não. Não agora. Não agora é não. É um sim para depois. Não agora. Vamos combinar outro horário? Já foi mais sutil. Então a gente pensa assim, poxa, a gente vai perder uma oportunidade. Porque o seu trabalho é fazer diferença, não é bajular ninguém. E aí, como que eu resolvi isso? Primeiro foi com uma compreensão, tá? A primeira compreensão é, Joel, não confunda contundência com prepotência. Quando eu falo não, eu não sou prepotente. Eu estou sendo contundente. Você pode falar agora? Não posso. Nossa, Joel, mas que prepotência para falar. Não, desculpa, se você entendeu errado, é só uma percepção. E me desculpe se você entendeu errado. Eu estou até te pedindo desculpa se você entendeu errado. Mesmo assim, é não. Aí você vai falar assim, meu Deus do céu. Então como é que faz isso? A gente faz isso sabendo diferenciar prepotência de contundência. E a gente diz não porque a gente sabe o que a gente tem que fazer. Quando você sabe o que você tem que fazer, você tem clareza. Joel, mas porra, toda hora é esse papo de clareza. Toda hora é esse papo de clareza, irmão. Toda hora é essa conversa de clareza. E a gente tem que fazer o detox aqui, ó, a higiene mental, higiene dos projetos, renovar as expectativas, renovar a esperança toda hora. Por quê? Para você falar, não, isso não é o que eu quero, isso não foi o que eu planejei, isso não foi o que eu decidi.
Agora não. E depois que eu decidi, né, aprender essa ferramenta, e começando pela clareza, eu tenho uma ferramenta que é assim, ó. Se não for um sim óbvio, é um não óbvio. Isso aqui está no livro Essencialismo, do James McKeown. Então eu coloquei assim na minha cabeça. Bom, baseado no que eu peguei aqui, ó, se não for um sim óbvio, é um não óbvio, então a regra que eu tenho aqui, tudo é não. Tudo é não. Joel, mas como assim tudo é não? Exceto o sim óbvio. Joel, a escola dos seus filhos é importante? Lógico. A segurança da sua empresa é importante? Lógico. O treinamento e capacitação da galera que trabalha com você é fundamental? Lógico, tá vendo? É óbvio, o sim é óbvio. Portanto, a primeira coisa que está tirando a sua concentração é essa sua vontade de falar não, mas a sua incapacidade de falar não. Você precisa aprender a falar, não é aprender o que tem que fazer, é aprender a fazer. Tem uma diferença. Eu preciso aprender a não falar sim. Não. Você precisa aprender a executar esse negócio. Não é só compreender, você tem que fazer. Segundo grande problema que eu vejo nas pessoas, falta de objetividade. Ô galera, a gente é adulto. E na vida adulta, a gente sabe que o ativo mais importante é o tempo. Tem um negócio chamado, na economia comportamental, de custo de oportunidade. Você está me ouvindo aqui, você está me vendo aqui. Então, você parou um tempo, reservou um tempo para me ouvir, e isso tem um custo. E o custo é o teu tempo. E se a oportunidade de me ouvir aqui garantir e suprir o custo do tempo, valeu. Então, quantas vezes a gente chega num lugar e fala, caraca, por que eu vim fazer aqui, meu? O que eu vim fazer aqui? Nossa, perdi tempo. Sei lá, às vezes é um curso, um livro, uma palestra, um encontro, uma reunião. Quantas reuniões não poderiam ser resolvidas com um e-mail? Tu fala, gente, isso aqui é um e-mail, pô. Isso aqui é um e-mail, pô. Um e-mail. Então as pessoas têm falta de objetividade. E a falta de objetividade, ela deve ser corrigida de uma maneira muito simples, muito prática. E eu vou te dar o que eu faço. E sempre funciona, porque eu sou um cara disciplinado e funciona. Lista. Como é que você resolve? Você vai fazer uma reunião? Lista. Você vai começar o seu dia? Lista as coisas. Então, listar é importante. Mas nem tudo que está na lista tem a mesma importância. A objetividade é, hoje eu tenho que fazer isso. Você listou 7 coisas. Mas a coisa 4 e a coisa 6 são as que tem que começar primeiro. Por quê? Porque elas são as mais importantes. Gente, primeiro as pedras maiores. Tem um exercício de um professor, né, psicólogo, que ele fala assim, ó, eu quero que você coloque essas pedras grandes, essas pedras menores, essas pedras pequenas e areia e água nessa cumbuquinha aqui. Quem que você coloca primeiro? Primeiro são as pedras grandes, porque se você colocar areia e água, não vai caber pedra grande. Primeiro é pedra grande. Primeiro você coloca as pedras grandes. Primeiro é o mais importante. Ah, Joel, mas aí eu tenho um problema, cara, porque minha vida, no dia a dia, tem coisas que são urgentes. Ah, é verdade. As coisas se tornam urgentes porque elas eram importantes. Não tem nada urgente. As coisas não nascem urgentes. As coisas são importantes e por conta da gente não fazer, elas viram urgente. Isso é velho, isso é Tríade do Tempo, isso é Christian Barbosa, isso aí é o livro que ele publicou estourado. Lembra da Tríade do Tempo lá, só de 2006, a editora Sextante. Mas olha só, o Christian, grande amigo, parceiraço, ele escreveu, cara. Então a Tríade do Tempo é urgente, importante e circunstancial. Tudo aquilo que era importante ou é importante, mas virou urgente, é porque teve interferência das circunstâncias. Uma reunião, uma ligação, um bate-papo, uma festa e assim por diante. A circunstância vai te pegando, aí você perde a objetividade das coisas. Então as coisas estão todas conectadas, porque, cara, concentração e foco vai garantir muito o teu resultado. Onde você coloca o seu tempo estão os teus resultados. Colocou o teu tempo em coisas que não trazem resultado, por que você acha que você vai plantar feijão e vai colher alface? Não, quem planta feijão, colhe feijão. Quem planta alface, colhe alface. Não dá, gente. Quem estuda para a prova de matemática não pode ir bem na prova de geografia. Você quer ir bem na prova de geografia? Você tem que estudar para geografia. Por que você acha, então, que você vai ter uma vida avoada e vai ser concentrado? Não vai. A gente não é tão gênio assim. A gente não é prodígio desse jeito. A gente precisa de ferramenta, de boas práticas. Portanto, a objetividade é listar.
Você tem que começar o seu dia criando listas. Onde, Joel? Numa folha de papel. Eu tô fazendo isso aqui, eu tô com lista. Caramba! Por quê? Porque ela é da guia, da linha mestra. É disso que eu tenho que falar. Então você vai fazer uma lista de bullets e depois você vai colocar a ordem das coisas. E aí quando alguém realmente for falar para você um outro assunto, você fala, isso aqui não tá no foco, isso aqui não tá na pauta, isso aqui não tá no assunto, isso aqui é para outro dia. Então a falta de objetividade na conversa é porque você não tem uma lista do que você vai falar. Se prepare, meu. Se prepare. Agora tem uma questão. Além de você se preparar para ter foco e concentração, a gente não vive no mundo numa bolha, a gente vive com as pessoas. E a sua objetividade, em alguns momentos, ela vai ser o seu espinafre do Popeye. Em outros momentos, ela vai ser a sua criptonita do Superman. Porque a gente vai falar, nossa, meu, para você tudo é simples, para você tudo é fácil, óbvio. E eu falo, sim, meu mindset eu aprendo o que eu quiser e as coisas são simples. Eu sou complexo. As coisas são complicadas. Se liga só. Uma vez eu li um livro chamado A Lógica do Cisne Negro, Nassim Taleb. E ele começa falando sobre a diferença entre complexidade e complicação. Ele falou assim, ó. Montar um micro-ondas é complicado. Montar uma geladeira é complicado. Complexo não é o micro-ondas. Complexo é o ser humano. A gente é complexo. E a última coisa que as pessoas, eu deixei por último também, porque é uma dor, ainda bem que você veio até aqui, são pessoas que falam assim, cara, eu não estou me fazendo entender. As pessoas não estão me entendendo. Sim, as pessoas não estão te entendendo e a culpa é sua. Ou você acha que se eu não te entendo, a culpa é minha? Sabe aquela frasezinha, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende? Nada a ver. Você é responsável pelo que você fala e pelo outro entende sim. Mas, Joel, como é que eu garanto? Como é que eu garanto se alguém realmente entendeu? Como é que você garante qualquer coisa quando você tem dúvida? Checando. Checa. Pergunta. Porque se eu estou numa reunião, eu que tenho uma galera, lidero uma galera, falo, gente, entendeu? A chance de falar, entendi, é muito alta, mas realmente entendeu? Como é que eu vou confiar? Não, se alguém falar que entendeu já é o suficiente. Você sabe que não é. Então, como é que eu posso usar isso de maneira prática? Fala assim, então, você realmente entenderam, pessoal? Então, faz o seguinte, explica aí de maneira prática as decisões que a gente tomou. Pede para a pessoa explicar. E ela vai explicar. Talvez ela esqueceu um ponto, talvez ela foque mais no outro, aí você vai lá e... Não, isso aqui é só... Ajusta, explica de novo. Isso aqui não, eu entendi errado, entendeu? Então, falar de maneira assertiva é um grande problema. A comunicação é uma das 7 chaves fundamentais para a produtividade. É um dos fundamentos para você ser produtivo, é você se comunicar. João, eu queria ser produtivo. Por onde que eu começo? Falando bem. Falando bem. O que garante que eu falei bem? Onde você solta o verbo, a pessoa sente aquilo de maneira assertiva e ela executa a forma certa. Isso é assertividade. Não precisa falar alto, não precisa gritar. Assertividade não é ficar falando o tempo todo. Eu, por exemplo, eu consigo ser cada vez mais assertivo porque eu tenho uma escuta ativa. Qual que é o jeito que eu sugiro que você trabalhe para você ser mais assertivo? Cala a boca. Escuta. Escuta. Porque tem gente que ouve, mas não escuta. Uai, Jorma, qual é a diferença? Ouvir vem do teu sistema vestibular. Sistema vestibular é o aparelho auditivo. Você tá ouvindo um zunido, mas você tá entendendo o que tá acontecendo? Não. Então, escutar com... É fácil, ó. Escutar com E tem a ver com entender. Ouvir é só o barulho, o ruído. Mas o escutar, E, é com entender. Então, você escuta para entender. Entendeu? Entendi. Compreendeu? Compreendi. Aí você fala, Jó, peraí. Você falou entender e compreender não é a mesma coisa? Não, não é. Eu tô falando português para você. Não tô falando grego. Então você tá entendendo. Afinal de contas, eu estou falando em português. Mas será que você tá compreendendo? A gente tem que buscar compreensão.
A compreensão é mais do que entender, é absorver e colocar no teu corpo de conhecimento. Comprei a ideia. Em outras palavras, cara, comprei. Então, por exemplo, eu estava numa reunião, eu era um cara que trabalhava como gestor de operações numa empresa, e aí eu estava numa reunião e a gente estava falando de resultados, eu tinha um time, o time era gigante, mais de 100 pessoas, exatas 127 pessoas, e aí o time não tinha performado numa área, e aí o meu líder direto falou assim, nesse caso aqui, que o teu time fracassou e falhou, faltou liderança e treino. Eu entendi o que ele falou, porque ele falou em português, mas eu também compreendi o que ele falou, porque eu comprei. Eu falei, é verdade. Tá falando de mim, tá falando do resultado do time, eu contratei, eu que treinei, eu deixei de treinar e eu que não revisei. Comprei. Eu peguei aquilo pra mim. E aí ele termina e fala assim, Joel, nem sempre a culpa é do líder, mas a responsabilidade é sempre do líder. Aí eu tive escutativa. Aí eu comprei. Por que então as pessoas têm falta de assertividade na sua comunicação? Porque elas falam muito. Anota aí, quem fala primeiro perde. Quem pergunta melhor ganha. E a melhor história sempre vence. Escuta, cara. Escuta. Por exemplo, eu criei uma situação aqui pra mim, ainda bem, no meu podcast, onde eu fico entre 1h30 a 2h30, em média, conversando com uma pessoa. Eu não encosto no telefone. Não dá pra eu encostar no telefone. Não é educado, não é importante, não faz parte da performance. Eu não mexo no telefone e eu só fico com um convidado. A situação exige que eu escute ele, porque senão eu não consigo conversar. Quantas pessoas em podcast, elas terminam, né? Elas esperam o outro terminar de falar para ela começar a falar. Cara, então isso aqui não é uma conversa. Não tem dúvida na tua fala? Às vezes eu vejo pessoas perguntam, a outra responde, ela faz outra pergunta. A outra responde, ela faz outra pergunta, ela tem uma listinha de perguntas. O que você acredita que é a coisa mais importante do teu negócio? Cara, a coisa mais importante do meu negócio é isso aqui. E o que você considera que foi o maior aprendizado que teve na pandemia? Cara, o que o maior aprendizado que teve na pandemia? E agora, se você tivesse que dar um conselho para um jovem... então é uma sequência de perguntas. Você não tem dúvida quando uma pessoa dá uma resposta e você fala, tá, mas vai um pouquinho aí, porque talvez possa ser que as pessoas que estejam ouvindo tenham essa dúvida. Eu também tive essa dúvida. Quantas vezes os caras falaram uma coisa que você deve conhecer ou tal coisa? Eu falei, não conheço não. O que é isso aí? Porque eu tô te ouvindo, cara. E eu tô te escutando, cara. E eu tô buscando compreender, porque eu quero ser assertivo nas minhas decisões, na minha comunicação. Eu sou focado, porque eu comprei a ideia do foco. O Bruce Lee uma vez disse, se você quiser derrubar uma parede, concentre a sua força em um único ponto. Quer derrubar um paredão? Concentre a força em um único ponto. Bruce Lee, cara. Ou tem aquela outra, aquilo que foca, expande. Aquilo que você foca, expande. Onde você coloca seu tempo estão teus resultados. Eu quero ser um cara focado. Eu quero ser um cara de poucas coisas, muito bem feitas. Eu quero ser um cara que mantenha a minha concentração. Eu consigo ficar horas lendo. Eu consigo ficar horas escrevendo. Eu consigo. Por quê? Ambiente que não me distrai, energia, água, luz. Mesa não tá bagunçada. Ambiente que eu consigo. Então, por exemplo, vou fazer uma viagem para fora do país. Cara, eu vou lendo. Por quê? Porque eu não acesso a internet. O voo pode ter internet que for. Eu não acesso a internet. Porque eu não quero. Eu quero ler. Eu quero pensar. Eu quero fazer uma única tarefa. Eu não quero interrupções naquele instante. Então eu estou ouvindo. Eu estou com a escuta ligada. Eu estou compreendendo. Então minha sugestão para você, viva uma vida, pelo menos uma semana, só fazendo pergunta. E ouvindo. Não fico falando. Da mesma maneira que eu falei para você, cara, 10 não sem precisar justificar o motivo que você está dando, fica um dia só ouvindo. Consegue ficar? Semana do ouvinte.
Eu lembro que quando eu fiz mestrado, antes de entrar no mestrado, tinha um grupo de estudos, tem um negócio lá na USP chamado aluno ouvinte. O aluno ouvinte, ele ouve. Professor, eu quero fazer uma pergunta. Ele, aqui você só ouve. Quantas vezes acontece isso? Não, mas eu tô com uma dúvida. Não. Você é um aluno ouvinte. Você não é um aluno falante. Você é um aluno ouvinte. Escuta. Escuta! Ok, professor. E aí, você quer falar no primeiro minuto, no segundo minuto você está incontrolável para falar, aí você não consegue falar, no terceiro minuto você fala, levanta a mão, e aí no quarto minuto você não consegue falar, quando dá 10 minutos você fica muito irritado e não há santo que faça você falar, até que depois dos 10 minutos você fala, eu nem quero mais falar mais. Perdi a vontade de falar. Quando chegar à conclusão assim, perdi a vontade de falar, ganhou! Eu não quero mais nem falar. Você acha que é ruim? É bom. Agora eu só quero ouvir. Fala aí. Fala mais. Fala mais. Fala mais. É isso que eu tenho aqui no meu podcast. Eu quero começar a falar, mas depois fala. Fala. Você, João, mas você não fala. Não quero falar. Fala. É nessa hora que eu choro. É nessa hora que eu tomo uma decisão. É nessa hora que vocês percebem isso quando tá no podcast. Você fala, cara, que negócio legal. Por quê? Porque o Joel escuta. E além disso, eu começo já a anotar. Continua, deixa eu anotar, porque o cérebro é ótimo para ter ideia, mas péssimo para guardar ideia. Portanto, o que eu disse para você aqui são coisas que eu faço e que eu sugiro que você faça também. Primeiro, você tem que evitar esse troço de falar sim o tempo inteiro, tem que aprender a falar não. A segunda coisa, você tem que ter uma fala mais objetiva, não confunda prepotência com contundência. A terceira coisa, cara, cria um ambiente que combate a distração, porque o mundo já é absolutamente desenhado para você se distrair. É igual se você vai na Nova York, na Times Square, eu sugiro que você fique lá, fique na Times Square à noite, 10 minutos e se concentra numa coisa. Não dá. É luz, é LED, um monte de coisa, um monte de advertising passando. Não dá, você fala, caraca, o que é isso? Pois é, isso aí. Exatamente. Muita gente tem uma cabeça igual, tipo a Times Square. A quarta coisa é você evitar o devaneio o tempo inteiro fazendo realmente um briefing das coisas que você vai fazer, porque você classifica que elas são importantes. E a última, cara, você tem que ser assertivo no que você fala, e para você ser assertivo no que você fala, escute. E trabalhe a escuta. Tudo isso é possível para você, independente do seu talento, da sua classe social. Ele depende de ti, ele depende da tua vontade, ele depende da tua decisão. Decidir ou não. Ou você vive uma vida baseada em condição ou uma vida baseada em decisão. Se você falar, Joel, eu vivo uma vida baseada em decisão. Legal, você decidiu, dá certo, funcionar. Agora, se você vive uma vida baseada em condição, você tem o que os psicólogos chamam de locus de controle externo. As coisas que acontecem na sua vida, todas são referentes e fluxo do que aconteceu lá fora. Mas eu não sou tapado, nem retardado e nem te trato assim. Eu sei que tem muita coisa que acontece lá fora que influencia a nossa vida. Mas se eu não consigo controlar, eu faço o que os estoicos sugeriram. Aquilo que eu não controlo não exerce poder sobre mim. Eu não controlo a chuva. Eu controlo se eu vou andar na chuva, de guarda-chuva, de capa de chuva, ou se eu vou ficar dentro de casa. Isso eu controlo. Isso eu controlo. Então, o que está na minha mão? O que eu posso controlar? Essas ferramentas que eu trouxe para você, você consegue controlar.